Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo aqui, Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. E para pontapé de saída desta semana de conversas, vamos falar de aviação. Não só da aviação e das temáticas que acabam por importar à aviação e a todos nós, mas também porque é inegável que o final do ano passado e o início deste ano tem de alguma forma abalado aquele que é um dos pilares da aviação, se não o principal pilar da aviação, que é a segurança. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Castro, CEO da Sky Expert, Aviação, Aeroportos e Turismo, e é a pessoa que recebemos com alguma frequência para falar destas temáticas. Olá, Pedro, boa noite. João, boa noite. Obrigado por estás aqui. Creio que é a primeira vez este ano, portanto, 2025, espetacular para ti. Obrigado igualmente e muito obrigado por este convite, o primeiro de 2025 de muitos. De muitos. Olha, já vamos ver que, de facto, infelizmente, começamos com alguma tónica negativa, mas deixa-me utilizar uma notícia recente que eu fiquei na expectativa que fosse explorada, ou seja, se eu fosse um daqueles garimpeiros à procura de ouro, depois de apanhar esta pepita, eu ia à procura do filão, e que é um acordo, eventualmente secreto, entre os pilotos e a tutela, que não percebi muito bem, mas que condiciona, de facto, o crescimento de uma companhia aérea, neste caso, creio que a SATA. Então, eu penso que estás a fazer referência ao acordo entre o SPAC e a TAP relativamente à Portugália. Portugália, exatamente. Portanto, a Portugália, sendo que Portugália, a marca, existe operacionalmente, mas em termos da imagem para fora, é a chamada TAP Express. Não é? Portanto, uma companhia que presta exclusivamente serviço à TAP, cujo objeto é, no fundo, servir aeroportos secundários e outros principais em horas menos concorridas em termos de passageiros. E esse acordo entre o SPAC, o Sindicato de Pilotos, que é um sindicato, enfim, na base, um sindicato de pilotos da TAP, depois, claro, foi aumentando as suas funções, mas na base continua a ser um sindicato dominado pelos pilotos da TAP, que em troca de paz social na TAP, dentro dos acordos de empresa recentes que foram assinados, resolveu, portanto, no fundo, limitar o crescimento da Portugália, quer no tipo de avião que a Portugália pode, eventualmente, utilizar para crescer, quer também na importância percentual de voos operados pela Portugália no universo da TAP. E que se esse universo, portanto, se essa percentagem no universo total dos voos da TAP ultrapassar um determinado nível, os pilotos da TAP recebem vamos chamar uma compensação por essa percentagem ter sido ultrapassada. Na base, e isto é um pouco chocante, porque, claro, são duas empresas que fazem parte do mesmo grupo, são duas empresas que foram ambas resgatadas com o dinheiro dos contribuintes, são empresas que prestam um serviço muito semelhante e, na ótica do contribuinte, na ótica do passageiro, não há aqui grande diferença.
A diferença reside que, de facto, os pilotos da Portugal, e enfim, toda a estrutura de custos da Portugal, ela é relativamente mais baixa do que a estrutura da TAP, e isto é uma ameaça. Ou seja, o facto de teres uma companhia, Portugália, que opera com custos inferiores aos da TAP, numa perspectiva de gestão, eu digo, bem, então eu vou tentar colocar o máximo possível nesta minha unidade que presta o mesmo serviço, mas que me faz isto de forma mais económica. E é esta parte, no fundo, que o Sindicato dos Pilotos SPAC, mais representativos do lado da TAP, está a tentar evitar. Nada que não se tenha visto já no passado em grupos aeronáuticos, por exemplo, no caso da França, em relação à Air France e à Transavia, mesmo no caso aqui ao lado da Ibéria, este conflito que houve inicialmente entre Ibéria e Vueling, porque são parte do mesmo grupo, entre Ibéria... Na Iberia Express que eles criaram já foi uma coisa mais pacífica, porque a Iberia Express foi criada por dentro, não foi nenhuma aquisição, mas na Alemanha também houve aqui alguma fricção no universo da Lufthansa e da Germanwings, depois Eurowings. Portanto, isto não é novo, mas já foi resolvido há muito mais tempo pelos grupos aeronáuticos e até parece estar aqui no início. É também grave, não só por uma questão do que isto representa em termos de custos para o contribuinte sem qualquer benefício. Não há nenhum benefício neste acordo, a não ser, ok, evitaste umas greves, mas a que preço? Mas há aqui também um prejuízo no futuro da privatização. Ou seja, estes grupos aeronáuticos vão olhar para o caderno de encargos, vão olhar para aquilo que a TAP traz como bagagem, vão ver este acordo de empresa e vão saber que isto é um ónus. Isto é um encargo que chega e que eles vão ter que desembrulhar. Portanto, o Estado faz isto facilmente porque diz, bom, eu vou, de qualquer forma, prefiro paz social, que isto não esteja nas manchetes, que não haja greves, que não haja nada, e ninguém vai escrutinar muito bem este valor e este preço, e o privado que depois se oriente. Mas este se oriente, ele vem já com uma baixa de preço. Portanto, eu, enquanto grupo investidor, quando olhar isto, eu vou dizer, não, isto desvaloriza a companhia em X, porque vou ter que tratar disto e isto vai-me custar bastante. Pode-me custar greves, pode-me custar uma série de coisas. Portanto, tens razão, é um tema grave que foi abafado. Não sei se foi pelos acidentes, se foi pelo geral da comunicação social, se calhar não ter entendido, ou de, neste momento, a comunicação social também não interessar estar aqui. Deixa-me ir um bocadinho mais longe, que nós já abordámos aqui em determinadas temáticas, mesmo ligado ao aeroporto, ao famoso aeroporto, que daqui a nada também vamos falar sobre ele, a instrumentalização da comunicação social. Obviamente o Governo quer que todas as notícias que saiam agora sirvam para alavancar e valorizar o grupo TAP, não é? O que me parece legítimo, mas não me parece que usar a comunicação social como uma extensão das minhas políticas seja o melhor. Olha, eu acho que recentemente nós temos sido invadidos por fake news, não é? E até que inclusivamente inclui partidos políticos que fazem o contrário daquilo que idealizam e que dizem defender, não é? Portanto, eu acho que é muito importante justamente a comunicação social não pactuar com a intenção que eu entendo do lado acionista, seja um privado, seja um público, pois nessa ótica queremos sempre vender o nosso melhor peixe, mas que depois a comunicação social diga, bom, eu vou dar os dois lados, ou vou procurar entender o que é que nesta notícia é propaganda e o que é que nesta notícia não corresponde. Sentes que falta aí mais profundidade e uma melhor contextualização daquilo que pode ser o prejuízo para o contribuinte? Sinto que há essa narrativa que é lançada pelo governo, por partidos, por grandes empresas, no geral, e sinto que depois, neste domínio, se calhar
há uma falta de recurso a outras fontes para justamente vir criar uma versão mais verdadeira. Muito bem. Não é? Criar aqui um meio termo. E é interessante falares em fontes e buscar outras fontes, porque em 2022 saiu um estudo sobre o prejuízo que existiria no turismo ou na nossa economia, o não ter o novo aeroporto. Recordo-me de te ter recebido aqui e ficar surpreendido de seres a primeira pessoa que eu ouço a dizer: será que temos mesmo necessidade de um novo aeroporto? E a verdade é que os números recentes só surpreendem quem não estivesse atento ao que tu andavas a dizer. É verdade. Eu detesto ter razão nestas circunstâncias, preferia não ter razão. Mas esse estudo, ele foi altamente manipulado, portanto foi um estudo pago pela Confederação do Turismo de Portugal, que estava a pensar, não é? O estudo foi feito no início de 2022, portanto ainda estávamos ali com a versão Omicron, se não me engano, que se chamava, ou versão Delta, enfim, uma coisa assim da Covid, não é? Que se considerava que o turismo não ia recuperar. Nesse ano 2022, recordo que já batemos um recorde, depois no 23 batemos o recorde de 22, e quando digo é recorde histórico, não é? Recorde de turismo, ainda que não o recorde dos passageiros aéreos, portanto já aqui haver aqui uma distinção do que é o passageiro aéreo e do que é o turismo, e da não coincidência. Eu posso não bater o recorde dos passageiros aéreos e ainda nem sequer ter chegado ao nível pré-pandemia. Exatamente. E já ter recordes do turismo. E tu demonstraste que também outros aeroportos portugueses estavam a bater recordes e Lisboa não, e isso não implicava... Ora bem, não é? Em 23 bateste esses recordes de 22 que eram históricos. Em 24, este feito que é alcançaste a meta que a própria indústria tinha para 2027. Portanto, a primeira pergunta é: quando tu bates estes recordes que estavam previstos daqui a 3 anos, o país estava preparado para isso? É a primeira pergunta que se tem que fazer. Não é? Isto não é só bater recordes, é porque toda a estrutura, ela, quando faz um plano estratégico, vais adaptando a estrutura para esse plano ser concretizado nas melhores condições possíveis. A prova de que não estávamos preparados é a Folders, que é só um dos maiores críticos do turismo, ter colocado Lisboa na lista dos destinos a não visitar em 2025. Não é? Portanto, isto também é significativo quando tens alguém do setor a dizer não. E já falámos várias vezes aqui também sobre o que é uma experiência turística, não é? Se é ficar 2 horas ou 3 horas à espera para, durante 30 segundos, ver a Mona Lisa no Louvre. Por exemplo. Não é? Portanto, isto nós claramente não estávamos preparados para atingir em 2024 o que estava estabelecido a alcançar em 2027, e do novo aeroporto não há nem sequer uma pedra. O que também nos leva a perguntar: será que todo este dinheiro que estamos a investir, toda esta concentração, e repara que o turismo não é só um novo aeroporto, tu já colocaste mais de 3,2 mil milhões de euros doados numa companhia aérea devido ao turismo. Já te disseram que era por causa do turismo de Portugal ser periférico e de não ter uma companhia aérea, seria o caos na aviação e deixava as pessoas de vir a Portugal. Não é? Portanto, são uma série de elementos de apoios também, de PRRs que foram também para o canal do turismo. Portanto, não é só de um aeroporto que estamos a falar. Claro. Mas, Pedro, deixa-me colocar aqui um bocado
picante na comida. É porque o que o estudo diz, e o estudo é feito pela Ernst Young Parthenon, portanto não é propriamente uma empresa qualquer, não é? Eu creio que a Ernst Young ainda deve estar nas top em termos de consultoria ou auditoria. Das tops da vergonha, perdoa-me a correção. Eles disseram que perderíamos 9 mil milhões sem o novo aeroporto. E a verdade é que o turismo está a alcançar os tais recordes que tu mencionaste agora. Não sei se teremos à volta dos 4 mil milhões ou qualquer coisa assim. Infelizmente, esse estudo não calculou foi o que é que nós vamos perder enquanto país por ter um mega aeroporto na cidade ou a servir a região de Lisboa. Porque isto também há uma conta de perda. Não é? Perdemos, e isso temos todos noção, em Lisboa, quando nós temos cada vez mais turismo, podemos perder uma série, nomeadamente no turismo, passámos para a lista dos destinos a não visitar. Isto é uma perda. Perdemos também, ao nível dos problemas todos socioeconómicos e habitacionais, que também conhecemos e que não ficarão melhores com o novo aeroporto. Perdemos também e sobretudo porque o agente económico, ou seja, a companhia aérea, se ela tiver uma mega infraestrutura onde possa colocar todos os passageiros e não servir as aldeias, melhor. E nós temos a prova, em 2024, apenas 34% das estadias em Portugal dava por mais de 2 noites. Não é? Portanto, essas pessoas, quando elas aterram em Lisboa, elas não vão para lado nenhum. Não adianta nós acharmos que vamos descentralizar o turismo se as afunilamos num único aeroporto. Porque o tem sido número... o que tem vendido também, não é? Também. O One Stop, ou lá como é que se chama... A descentralização do turismo, ela alcança-se com a multiplicação dos pontos de chegada e de saída. Quanto mais tu concentrares isto numa única infraestrutura e facilitares esse caminho, menos haverá descentralização. E, portanto, neste momento, até o próprio aeroporto do Porto poderá estar em grande perigo em termos de crescimento com essa grande infraestrutura. Porque essa grande infraestrutura, inclusive com a parte intermodal que querem fazer, ela vai abranger uma série de território que é coincidente com a zona de captação do próprio aeroporto. O antigo Pedras Rubras, não é? O antigo Pedras Rubras. Muito bem. Vamos falar então também de instituições que servem à aviação, porque vi um post teu nas redes sociais, neste caso no LinkedIn, relativo à ANAC, e estavas muito contente, e aquilo porque escrevias finalmente acordou, e mencionavas que em 2024 as coimas da ANAC tinham subido 433%. Qual é a diferença disso e da caça à multa que às vezes os portugueses se queixam dentro do contexto da aviação, especialmente a aviação comercial, a importância de uma instituição como a ANAC? Neste caso, o que havia anteriormente era uma omissão à multa. Omissão. E neste caso, não há tanto uma caça à multa, há uma aplicação normal das regras. Convém aqui dizer que no dia 1 de janeiro de 2024 entrou uma nova presidente do Conselho de Administração para a ANAC. Não que ela seja nova na ANAC, já era vogal da ANAC, antes de ser vogal da ANAC já era funcionária da ANAC em vários departamentos, mas digamos que eu acho que pela primeira vez a ANAC tem alguém verdadeiramente independente. Isto não significa que não tenha que combater uma série de agendas internas e externas. Mas eu estou convencido que a nova presidente da ANAC tem uma agenda objetiva, neutra e muito focada naquilo que é o papel do regulador. Se a deixam fazer ou não, se a deixam trabalhar, deixem-me trabalhar, não é? Isso é que eu já não sei. Mas, ao nível das multas, aquilo que se pode dizer no balanço que foi apresentado é que, de facto, a ANAC está a exercer a sua função de regulador. Nessa parte, em todo o caso dos voos noturnos, que é aquela que impressionantemente mais aumenta,
E não é porque em 2024 as companhias foram mais oportunas ou prevaricadoras do que em 2023 ou nos anos anteriores. Sim. É simplesmente porque a ANAC resolveu pegar isto de uma forma completamente diferente e não teve nenhum impedimento político para o fazer. Porque claramente, a ANAC não divulga dados, mas claramente a companhia mais afetada por estas multas será, até porque domina 50% do aeroporto de Lisboa, será seguramente a TAP, que é a companhia do Estado. Portanto, é muito difícil quando o Estado fiscalizador vai bater à porta do Estado acionista e dizer: tens esta multa para pagar. Não é? O Estado acionista, que se julga dono disto tudo, e aliás vimos isto bem quando, no tempo do Pedro Nuno Santos, não é? Que achava que mandava em tudo, mandava nos comunicados de imprensa, mandava nos aviões que iam para Maputo e que vinham mais cedo, por causa do Presidente da República. Portanto, havia esta prepotência de achar que era ele acionista, quando não era. Quem é o acionista é o Estado. Não é? E, portanto, eu creio que estamos numa... Vou dizer um palavrão, que é numa normalização do papel do Estado, em que sim, o Estado fiscalizador pode bater à porta do Estado acionista e dizer: incumpriste, portanto vais ter que pagar por esse incumprimento. Isto é saudável. Não acho que esteja completo o trabalho, acho que ainda há muita coisa a fazer, nomeadamente ao nível da legislação. As coimas ainda me parecem bastante baixas e, portanto, ainda compensar ao agente económico prevaricar ou arriscar, não é? E estes processos aqui em Portugal, depois a contraordenação, são processos lentos, são processos que têm recurso, portanto isto tem um caminho... É lá Sócrates. Mais ou menos, exato. Olha, é um bom exemplo, mas parece-me que é um passo determinante. E não deixa de ser curioso que a maior parte das multas dos voos noturnos e madrugadores foram passadas no primeiro semestre. Portanto, quer dizer que já no segundo semestre as companhias perceberam: bem, esta ANAC já se comporta de maneira diferente, se calhar eu vou ter que... Acaba por ser saudável, até porque instituições como a ANAC também servem para garantir, obviamente, a segurança de um setor onde a segurança é o pilar principal. E isto leva-nos para algo que, para alguém como eu, que gosta da aviação, tenho visto com alguma preocupação, que foi no final do ano passado, início deste ano, uma série de acidentes, obviamente, e todos os acidentes que existem com a queda de aeronaves normalmente são bastante mortais, não é? O número de fatalidades é sempre muito grande. Mas há quem comece a questionar a segurança do setor. A segurança continua a ser o pilar ou aquele olhar para o lucro pode fazer-nos entrar numa área onde a aviação começa a deixar para trás algo que tinha que estar na linha da frente? Em primeiro lugar, relativizar. Morreram mais pessoas nas estradas de Portugal do que na aviação em todo o mundo. Eu acho que esta comparação é necessária e também dizer que se utilizássemos a mesma taxa de mortalidade por passageiro embarcado dos anos 70 do século passado, teriam morrido no ano 2024 cerca de 13 mil pessoas e não 200. Isto, a cada vida tem um valor e, claro, portanto, isto não é estar aqui a tentar desvalorizar. É apenas relativizar, porque é muito importante. Claro que os reguladores têm um papel importantíssimo. E isto vê-se, por exemplo, naquele acidente que houve o ano passado, em janeiro, mais ou menos há um ano, de uma porta de um avião que caiu. Não houve fatalidades, mas é uma parte fundamental em que o regulador entra em relação com o construtor. Não é tanto na relação com a companhia aérea, nem com o... é uma relação, direta com o construtor. Como é? Com os Boeing, os 737 MAX, que era o caso. E como é que as certificações são feitas. Portanto, a certificação do avião é um passo fundamental na regulação também, na atividade do regulador. Há também a questão, obviamente, depois das práticas das companhias aéreas. Nós tivemos este ano 2025
uma companhia que voltou ao espaço europeu, portanto é uma companhia que estava proibida de entrar no espaço europeu há já cerca de 5 anos e que voltou, que é a companhia aérea do Paquistão, PIA, e começou voos para Paris. Essa companhia estava proibida porque a determinada altura se percebeu, por conta de um acidente aéreo que houve no Paquistão, que o ministro dos Transportes, na altura do Paquistão, disse que 1/3 dos pilotos tinham licenças que eram falsificadas e, portanto, o regulador europeu, neste caso ao nível da EASA, disse, não, então esta companhia, se o ministro dos Transportes da Companhia do Estado, porque é uma companhia do Estado, diz isso em declarações públicas, esta companhia não pode mais voar para o espaço europeu. Portanto, isto também é um papel importante do regulador, em que ele nos protege de termos companhias aéreas. Pedro, e é aqui que eu acho que nós vamos começar, não é a divergir, mas vamos tentar encontrar aqui também algum sentido, porque é mesmo a EASA, juntamente com a Airbus, que anda a tentar implementar o Extended Minimum Crew Operations, ou seja, permitir que dentro da cabine fique só um piloto, portanto só um tripulante, enquanto o outro vai descansar. E lembro-te que, na minha opinião, modesta opinião, provavelmente com a mudança que houve na Air France, em que a todo momento tinha que estar um comandante e depois os outros, os copilotos, o acidente que houve Rio de Janeiro, Paris, não teria acontecido, porque foi já numa altura em que a Air France tinha implementado só 3 tripulantes e quem estava a descansar era o comandante, e as únicas instruções corretas no momento em que o avião estava em queda foram as do comandante, mas já tarde demais. Então, a EASA está de um lado e está do outro? A EASA, e repara que nós vimos historicamente de um cockpit que tinha 5 pessoas, não é? Portanto, nós fomos reduzindo o número de 5 até chegarmos ao número de 2. Aquele que eu testemunhei mais forte, porque ainda sou desse tempo em que havia 3 homens, porque na altura de facto era mais um trabalho masculino, no cockpit. E na altura, quando se eliminou o terceiro homem, que era praticamente o engenheiro de voo, como se chamava, também se dizia que iam cair aviões, que, enfim, que nem pensar, e os sindicatos eram bastante vocais nisto, e a verdade é que, enfim, foi eliminado o terceiro homem e nada aconteceu relacionado com isso. Tu tens hoje em dia aviões, muitos aviões, que são pilotados por um piloto apenas. A questão aqui é a responsabilidade acrescida que é de teres 300 passageiros atrás de ti. Deixa-me colocar-te então em perspectiva o que é que só ter uma pessoa no cockpit nos levou em determinados momentos. Muito bem, olha, ainda há pouco a Germanwings, só uma pessoa no cockpit, suicidou-se, levando infelizmente todos os outros passageiros naquele voo a saída de Barcelona. Vai fazer 10 anos agora. O famoso acidente da Egyptair, em que ainda hoje a maioria dos investigadores acham que de facto é um suicídio, porque o comandante, aliás a pessoa que ficou sozinha no cockpit, tinha alguns problemas dentro da própria estrutura hierárquica. Só ter uma pessoa... Tens também o da LAM, entre Maputo e Luanda, também foi. Olha, nem me lembrava desse. Não crees que só ter uma cabeça pensante e depois os computadores pode de facto deixar-nos expostos a esse tipo de acidentes? Olha, eu quando vou num autocarro de Lisboa e Porto, por exemplo, só tenho um motorista. E estão 50 pessoas a seu cargo, não é? Nunca me passou pela cabeça ter a hipótese de 2 motoristas. Claro que também já fiz uma viagem muito longa de autocarro entre Lisboa e Paris e aí existiam justamente 2 motoristas porque revezavam-se, não é? Os motoristas de carga têm limites também, em horas e quilómetros, creio eu também. Portanto, eu acho que é preciso cuidado e daí a intervenção da EASA. A EASA está a tentar, no fundo, equilibrar a questão da segurança com a questão de onde nós estamos neste momento, tecnologicamente falando, no cockpit.
acho que é esta coordenação. A saúde mental é também passou a ser uma preocupação do regulador. Aliás, porque a saúde mental não era uma preocupação de ninguém, não é? A saúde mental ainda hoje é tida como algo um pouco, não é bem uma doença, mas não é? E, portanto, isto é algo que não só o regulador está atento, mas também as companhias aéreas, mas não é algo que nos deva impedir de, enfim, continuar a mesma coisa em relação ao terrorismo, não é? No fundo, nós temos que aqui perceber quais é que são o terrorismo atual, não é? O terrorismo de antigamente, em que se raptavam aviões, não é? Já não há essa questão o rapto do avião tradicional como havia a determinada altura. O sequestro, não é? Portanto, há hoje novas formas que nós temos que estar... Vou desafiar novamente. Por favor. A solução do setor foi portas do cockpit que só se podem abrir por fora. Foi precisamente isso que o piloto alemão utilizou para... Exatamente. Não é? Às vezes, pior a emenda que o soneto. Ou, com a emenda, crias outros problemas que antigamente não existiam. Mas, lá está, este tipo de questões não nos devem impedir de avançarmos com a par e passo com aquilo que a tecnologia nos permite. E a EASA o que faz é tentar balançar, fazer, no fundo, equilibrar todos estes elementos, seja de saúde mental, seja de tecnologia, seja de horas de voo, seja de número de passageiros, enfim, colocar isto tudo num prato e tentar criar uma solução que não ponha em causa a segurança aérea. É uma falácia nós acharmos que a segurança aérea será a 100%. Nunca será. Claro. Até porque os acidentes do ano passado provaram que muitas das coisas nem sequer estão dependentes nem do número de pilotos, nem de nada. Estão dependentes de haver alguém no chão um míssil que manda um míssil, estão dependentes de eu no aeroporto ter uma parede de betão no final da pista e que por mais que, enfim, eu tente aterrar na segurança que eu posso garantir, não é? Naquele momento, porque de facto não estava um avião em condições operacionais de forma normal. Mas se eu depois tenho ali no fim da pista uma parede de betão, como é que eu faço? Não é? Portanto, há questões que são também que não se resolvem só porque tens duas pessoas no cockpit. O bom com a devida ressalva, o bom de estarmos a conversar os dois é porque estava a falar num expert com um amador que gosta destas coisas e então deixem-me contextualizar, porque ainda assim, no acidente que terminou infelizmente com o impacto do avião no muro de betão, quando nós olhamos para todo o procedimento daqueles pilotos, nós questionamos se aqueles pilotos fizeram aquilo que era suposto ser feito, se seguiram as regras, se seguiram as instruções, se seguiram, digamos, o checklist que é suposto naquelas operações. Porque, por exemplo, eu lembro-me, em 2008, creio eu, ou 2011, Varsóvia, um avião da LOT, que está-se a estrear agora, é verdade, aterrar sem trem de aterragem, aterrar de barriga, e foi algo textbook, não é? 767. Eu acho que há aqui um elemento humano, para já, esse 767 não tinha uma parede de betão no final da pista. Não tinha, mas parou em pista. Claro, não, é verdade, como é óbvio. Eu não consigo avaliar o estado de alma numa cabine de comando quando existe algo de tal forma, que sai de tal forma da norma. Haverá pilotos, certamente, que estão muito mais bem treinados para lidar com esse stress e saberem fazer o que está certo. Deste o exemplo da Air France há pouco do Rio-Paris. Foi um erro também do que é que se deveria ter feito naquele momento perante aquele problema. Não é? Portanto, perante os problemas que nós temos, por vezes nós reagimos e respondemos de forma errada. Não é propositada, mas este erro humano, ele existe. E eu não conheço ao detalhe ainda o relatório, até porque ele não existe, do caso do voo da Coreia. Da Coreia, sim. Mas vamos ver, não é? Depois, ao detalhe, de facto, se houve ali um elemento humano de stress que perturbou naquele momento o raciocínio da melhor
solução. Olha, Pedro, quando obviamente também assistimos às imagens, impacta ainda mais e não tem como não nos questionarmos, por exemplo, o que é que aconteceu em Washington, não é? Com um helicóptero a colidir com um avião que está na Short Finals. Mas a partir daí começa-se logo a criar algumas teorias conspirativas, que é algo que temos que lidar diariamente. Eu fui, digamos, ao fundamentals e o básico que eu encontrei é que, de facto, há um corredor para helicópteros ali há muitos anos, o teto máximo é de 200 pés e aquele helicóptero ia a 300 pés. Não temos que começar também a questionar, eventualmente, algumas políticas em termos de recrutamento em determinadas situações? Olha, eu acho que, para já, o regulador, que é tão... estávamos a falar há pouco do regulador. O regulador é tão rígido com a companhia aérea, com o agente económico, e vejo muito menos rígido com o operador dos aeroportos, por exemplo, e com a torre de controle. Portanto, nós, até porque são coisas que em ambos os acidentes, não é? O da Coreia do Sul e o de Washington, são assuntos que nós já percebemos vão ser fundamentais. Perceber. E, aliás, na Coreia do Sul já há aqui uma fiscalização de todos os aeroportos e das paredes todas de betão que há espalhadas pelo país. E no lado também do acidente de Washington já percebemos que a torre de controle pode ser aqui um elemento-chave. A questão do avião militar e este conflito de jurisdições, não é? Que em Washington é particularmente grave naquele aeroporto, por todas as questões ligadas à segurança e aos acréscimos de segurança que foram sendo feitos. Nós temos que perceber que a jurisdição militar e civil está sempre, enfim, quase, eu não vou dizer em campos opostos, mas há conflitos, até porque... Só para as pessoas saberem, Pedro, que quando o Air Force One entra num espaço aéreo qualquer, aquilo passa a ser espaço aéreo Bravo e todos os aviões civis têm que se retirar. Retirar, não? Claro. Portanto, há aqui esta diferenciação, que até aqui em Lisboa nós vemos, por exemplo, nas negociações que houve entre a nave e os militares para justamente delimitar melhor a zona ali à volta de Sintra, porque era uma zona exclusiva de uso militar e, portanto, perceber como é que aquilo se pode combinar e conciliar melhor com a utilização civil do espaço, mas há sempre aqui muitas negociações e muitas delimitações, não é? Porque nas interseções destes espaços evitar justamente estas colisões. No caso concreto deste acidente em Washington, falta saber muito sobre a trajetória e a razão e o porquê do helicóptero militar. Isto falta. Nós não sabemos ainda a história toda. Falta aqui também a questão da intervenção da torre de controle e o que é que se estava a passar efetivamente. O que é que tu sabes da torre? Parece que não estavam lá todos os elementos, é isso? O que se diz neste momento é que, de facto, o supervisor deixou o outro controlador sair mais cedo. E mais cedo no sentido em que não era a hora a partir da qual, aparentemente, a torre daquele aeroporto pode ficar só com uma pessoa. Pedro, mas acho que há um acidente e tu tens conhecimento, creio que na altura, e creio que ao telefone falámos rapidamente sobre isso, creio que vivias lá, um acidente absolutamente dramático, já também por causa destes, vou ali, já venho, ficas aqui sozinho. Sim, durante uma hora. Sobre o Lago Constança, em que um avião da DHL e um avião da Ural Airlines, se não me engano, colidiu. Foi um drama brutal, porque, aliás, essa foi uma colisão em pleno céu de dois aviões comerciais, sendo um de carga e outro de passageiros, mas para todos os efeitos são controlados e a mesma jurisdição, e portanto não há... Os dois com ticket ativo. Exato. Mas aí depois os pilotos interpretaram de forma diferente, não é? Lá está. Em stress, como é que tu tinhas a torre de controle a dizer-te uma coisa, tinhas o avião a dizer-te outra, não é? Em quem é que vais acreditar? E neste conflito tomaram as decisões erradas, infelizmente,
É um drama, é um drama que inclusivamente causou a morte do próprio agente, o próprio controlador aéreo, foi assassinado pelo pai. O avião que vinha da Rússia Era um avião cheio de crianças de uma determinada cidade. Sim. Os melhores alunos tinham sido recompensados com uma viagem a Barcelona. Creio eu. E, portanto, o pai perdeu a mulher e os filhos nesse voo, e depois, passado uns anos, descobriu quem era o controlador aéreo, foi à Suíça e matou, portanto assassinou. Esta justiça olho por olho também. Não estamos a validar, mas só estamos a demonstrar, Pedro, onde... Que isto tem um impacto brutal, não é? Uma vez eu ouvi alguém a dizer relativamente à aviação, também que era a aviação militar, mas que era... perdoava muito pouco. Ou seja, que determinados erros na aviação cobram-se muito caros. E quando eu digo aviação, digo o setor, não digo só quando estamos lá em cima. Neste momento, esta experiência do Lago Constança que estávamos a falar, e cada acidente é uma aprendizagem para a indústria, não é? Por isso é que ela chegou ao ponto onde chegou, mas é natural que neste momento o próprio agente, o controlador aéreo, esteja a ser altamente protegido, porque morreram, já sabemos, muitas famílias, crianças, campeões de patinagem artística, enfim, uma série de pessoas que morreram neste acidente e que queremos evitar todo o tipo de vendetta pessoal que ainda por cima seja não confirmada. E nós sabemos que nos Estados Unidos isto é um tema ainda maior, porque a quantidade de armas que as pessoas possuem a título privado permite pensar que é relativamente fácil de fazer este tipo de vingança pessoal. Portanto, é natural que esta investigação, toda ela, seja bastante discreta e seja muito minuciosa, para nós não... e algo que me parece muito importante sempre frisar, é que este tipo de investigação é muito objetivo, é lento, porque ele recompõe todas as peças do puzzle até chegarmos a uma conclusão, e que são estas conclusões que permitiram os aviões tecnologicamente serem melhorados onde devem ser, que permitiram, na parte do controle aéreo também, fazerem-se melhorias, e na parte das companhias aéreas e no seu modo de operar também alcançarem as melhorias necessárias. Nós não estamos aqui a demonizar a aviação de todo, até porque é um setor que eu gosto, mas se calhar as pessoas não sabem que para o setor descobrir que as janelas não podiam ter ângulos 90 graus, porque o material se rasgava, por assim dizer, infelizmente houve pelo menos 2 ou 3 acidentes aéreos. Creio que isso foi sobretudo com os Comet. Exatamente. Que permitiram... Boac, não é? Que permitiram, houve uma série de acidentes e que permitiram justamente, porque estávamos a começar a era a jato, com velocidades muito elevadas. O Comet era um avião muito rápido. E a pressurização e despressurização. Exatamente. Portanto, infelizmente, foi através desses acidentes que percebemos como é que devem ser feitas as janelas dos aviões, uma coisa tão simples quanto essa. Infelizmente, no dia a seguir há um outro acidente, desta vez com um avião privado, transporte médico, 6 mortos, creio que mais 1 ou 2 pessoas no solo. Assim que eu ouvi o acidente, eu não sou... de todo, não tem nada a ver com racismo, nem com xenofobia, não tem nada a ver. Quando eu soube que era a tripulação full Mexican, ou seja, a tripulação era totalmente mexicana, recordei-me logo de um acidente em novembro de 2008, de um Learjet 45, transportava, creio que, ministros do governo mexicano, que caiu numa das avenidas principais de Mexico City. Claro que disseram logo que eram os barões da droga, só para descobrir que nenhum dos pilotos tinha certificado daquele tipo de avião, o famoso type rating que eles necessitam. Isto, apesar de nós termos na aviação regras internacionais, eu acho que é dos setores e das indústrias que nasceu, digamos assim, já na internacionalização do mundo, e portanto percebeu-se e a uma grande velocidade também, não é? Exato, e percebeu-se rapidamente que isto tinha que ser standard. Depois, na execução, nós estamos dependentes de como é que cada regulador, no seu espaço, atua, fiscaliza, sanciona, e daí ser muito importante
e ao mesmo tempo ser tão valorizante nós estarmos termos a nossa ANAC integrada no espaço europeu. Claro. Porque significa que ela não pode só fazer aquilo que quer e como quer. Ela está integrada num espaço que tem regras que são depois supervisionadas pelo... E quando há instruções é para todos. É. Se houver uma Sim. instrução de grounding de determinados aviões, é para todos. Exatamente. E de facto o mundo todo, se quiseres, ele olha muito o que é que a FAA e o que é que a EASA fazem. São dois faróis. E depois logo decide se acompanha ou não. Tivemos isso, estávamos a falar há pouco dos 737 MAX 9. Eles, de facto, esta questão que houve com o avião da Alaska Airlines quando a porta caiu, a FAA deu o pronúncio de grounding de todos esses aviões nos Estados Unidos. A EASA seguiu a mesma indicação e depois vimos que por todo o mundo, com exceção de alguns países, foi também seguida essa mesma rotina. Portanto, há aqui uma integração num espaço internacional, num espaço regulatório que se vê global, mas na execução estamos sempre dependentes de como é feito efetivamente esse controle nos países de origem. Daí, e para começar a fechar a nossa conversa, daí ser se calhar tão gratificante ver uma ANAC mais ativa? Para mim é, porque eu vejo a ANAC, enfim, no papel da segurança, que é um papel talvez que eu domino menos, porque não sou da área técnica. Quero ver uma ANAC muito mais ativa na parte da regulamentação económica. E também no ponto de vista de legislação ser muito mais inspiradora de mudança do que aquilo que tem sido até agora. Pedro, com 3 minutos vou-te fazer a pergunta dos 4 mil milhões ou 3 mil milhões e meio de... Alguém quer comprar a TAP? Eu acho que a TAP é o plano B para muitas companhias. B. Pronto. Ou seja, se determinadas coisas não derem certo, vamos à TAP. Estou a falar, por exemplo, do caso da ITA, da companhia aérea italiana, que já está nas mãos da Lufthansa e que, portanto, vai ali fazer algo muito semelhante, já deu até a entender, muito semelhante àquilo que poderia fazer com a TAP. Destinos da África, Brasil, destinos secundários no Brasil. Também vejo a Air Europa, que está aqui ao lado, com, no fundo, um modelo muito semelhante ao da TAP, e até uma dimensão relativamente próxima da TAP, a ser já está mais avançada no seu processo de privatização, no seu processo de venda a um grupo aeronáutico, porque ela já é privada, portanto é só uma questão de agora ter um grupo aeronáutico por trás. Essa corrida parece-me que vai ser ganha pela Air France KLM, e que para a Air France KLM, então nesse caso, se adquirir de facto a Air Europa, a TAP deixa de ser um plano viável. A TAP vai sobrar, e com todo o estado que nós temos e que demos provas de ser, e com todas estas exigências, parece aquela solteirona que fica para último e que ainda por cima... Mas é que é mesmo. Ainda por cima estamos a ser muitíssimo exigentes e o seu valor já não corresponde àquilo, não é? E não queria fazer disto um comentário misógino, portanto que não interpretem neste sentido. É uma questão mais de linguagem do que outra coisa. Mas de facto, esta TAP ficar para último faz com que ela provavelmente... Nós já estamos... Fique para tia. Já estamos carecas de saber isso, mas pronto, há quem ainda acredite. Pedro Castro, obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco. Eu peço desculpa por ter desafiado aí alguma da tua visão em relação a acidentes aéreos, mas o bom de conversar com pessoas com quem confiamos e também nos permitem o nosso desafio é este, podemos esclarecer a nossa audiência. Obrigado, Pedro.
Obrigado a si que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que é pontapé de saída para mais uma semana de conversas. Podemos dizer que, de alguma forma, hoje levantámos voo e em segurança para as conversas desta semana. Você pode ver e rever estas conversas subscrevendo o nosso canal do YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações quando colocamos as conversas disponíveis para si. Resta desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã e muito obrigado. Até amanhã.